Agradeço a professora Ana Fernandes, excelente exposição, e tenho agora o prazer de passar a palavra para a doutora. Boa tarde a todos. Eu queria aqui agradecer ao Ministério Público a importância, a confiança do convite para falar e da participação e contribuir para a nossa cidade. Né? Também quero ressaltar os avanços que eu acho que esses debates estão aqui, Ana já colocou, aliás, foi colocado por várias pessoas, que esse processo está representando um avanço não só para a proposta, para o planejamento, como para a função da cidadania, fortalecer a cidadania e nossos compromissos nessas atividades. Também queria elogiar a síntese das oficinas passadas, que foi disponibilizado pelo Ministério Público, feito por professor André e professora Débora. Acho que foram bem assim, contribui para orientar a condução do processo. E queria colocar o seguinte: foi dado pela doutora Hortência o tema, a questão metropolitana, uma análise do PDD à luz do Estatuto da Metrópole. No entanto, eu vou fazer pincelar umas questões que, aproveitando a oportunidade de estar aqui, poder colocar sem nenhuma pretensão de estar esgotando ou fazendo nada. Primeiro, que é um documento muito grande, tem vários aspectos que cada um deles precisa realmente de um aprofundamento. Então, eu acho que cada contribuição aqui são reflexões que vão contribuir para que a gente some ou acumule no processo que está sendo aqui apresentado por várias pessoas. Então, eu vou falar alguns pontos que me considero assim, importantíssimos, não outros, e, ao final, algumas contribuições que elas possam, sendo levadas a este processo, objetivamente auxiliar para melhorar o projeto. Não é que ele vai melhorar, mas ele vai minimizar questões que vão ser muito indesejáveis. A primeira questão, consideração geral sobre o documento, é que vem no assunto que a Ana coloca, da necessidade ou não de revisão do plano diretor. Eu não estou colocando a necessidade de revisão. Acho que isso é uma questão a ser ponderada. Mas o que é que está nos levando a rever? O que é que precisaria ser modificado nesse plano que ele não é benéfico para a cidade? A gente sabe que teve um ADIM e que teve também um TAC, né? Um processo que foi feito a modulação e um acordo para se fazer em determinado tempo a revisão do plano. Mas quais foram os problemas que motivaram a suspender o plano passado? Em que ele prejudicaria a cidade? O que ele precisaria avançar para atender as demandas de desenvolvimento atuais, de melhoria de qualidade da cidade, que não foram contempladas naquele plano? O que precisaria ser revisto para atualizar os 8 anos que se passaram e que muitas coisas promoveram novas condições para a cidade? Então, acho que eram os pontos de partida para orientar a nossa discussão, porque a gente vê que são vários aspectos. Ele tem uma imensidão, uma abrangência enorme temática e que a gente se sente, por exemplo, incapacitado em pouco tempo de abordar as principais questões. Então, acho que a gente deveria focar. Isso é uma expectativa e muitas vezes foi cobrado nas discussões com a prefeitura de o que nós devemos nos centrar para modificar. E também eu acho que nos nossos debates isso auxiliaria. Um outro ponto que eu acho que a gente está conversando a última, mas eu vou corrigir. Estou vendo ali que tem uma coisa que diz respeito à natureza e estrutura do documento.
Ele tinha uma dificuldade, a estrutura dele parece um compêndio que somou pedaços de um plano, contribuições de outro plano, isso também já foi colocado. E a estrutura apresentada, ele dificulta esse entendimento. É um plano declaratório. Qual a sua natureza? É de diretrizes que vão orientar outras políticas, outros planos, é um plano normativo, é um plano de... o que é que a gente percebe? Ele diz assim, o plano diretor deve atender isso, isso, isso. Mas ele é o próprio plano diretor. Adiante, ele diz o plano diretor objetiva isso. Então, ele está presente. Do mesmo modo, quando ele se refere a políticas, a política de desenvolvimento econômico, da cultura, ele diz, deve contemplar, e eu não consegui, ao final do documento, entender se o plano absorve essas políticas ou se ele indica orientador de novas políticas. Ao tratar no título, isso eu fui olhar porque já vai ter a discussão agora, a próxima, né? É no título 3, das políticas gerais e setoriais, ele não tem também um padrão de orientação para a política. Ele diz assim, para orientar uma política, a estrutura básica de uma política deve ter princípio, objetivo, diretriz, sistemas, gestão, financiamento, e isso permearia todas as indicações para todas as políticas. Então, cada um tem um tratamento diverso. A política tem políticas que ele só faz assim, objetivos, e relaciona 18 objetivos. E daí? Outro ele coloca objetivos, diretrizes. Bom, a de saneamento, ela tem uma estrutura, digamos, mais completa. Nenhuma trabalha financiamento. Nenhuma. A única que fala gestão é saneamento. E nenhuma delas, e no caso de saneamento, que tem toda a estrutura, ela tem um problema que eu vou falar isso quando falar da questão metropolitana. Ignora, não tem, Salvador está contida no seu limite. E o saneamento de Salvador, se ele não tem nenhuma referência ou extrapola os limites da cidade, você não pode montar o saneamento, porque a água que abastece Salvador não está em Salvador. Então, o controle da qualidade dos mananciais, do uso do solo no entorno dos mananciais, não está em Salvador. Então, uma política de saneamento, ainda que seja municipal, ela tem que contemplar articulações e ações de uma gestão associada para o controle desses e o monitoramento dessas áreas conjuntas. Então, a outra questão que a gente vê na estrutura da política é que não gera, que também foi falado aqui diversas vezes, ele não parte a dizer, indica diretrizes, para quê? É para fazer uma política? Qual o prazo que tem que ser feita essa política? É para fazer planos? Qual o prazo? Qual a prioridade? Qual a prioridade que a gente tem na política em relação de cultura, ou a do saneamento, poder de saneamento? Quais são as áreas da cidade prioritárias? Então, essas questões realmente, assim, na estrutura do documento, acho bastante confusa. Até na organização, porque ela tem título 1, fundamentos, abrangências, título 2, a política urbana, de certo, que é a política urbana, é o centro do PDDU. O PDDU é o instrumento básico dessa política. E aí as outras políticas, poderiam ser as políticas gerais e setoriais, e depois do ordenamento, não, ela dissocia umas, não dissocia outras. Então, isso confunde e eu acho que representa realmente uma falta de sistematização e de compreensão do que se pretende que esse documento seja. Questões de infraestrutura. A infraestrutura, ela fala genericamente, dentro do item infraestrutura não se refere a saneamento, se refere à mobilidade, e também
senti muito não haver um mapeamento das áreas com precariedade urbana. Porque durante a discussão diagnóstica foi muito ressaltado que 70% da cidade tem condições de infraestrutura precária. Que um dos princípios é a equidade. É equidade social, é redução das disparidades socioespaciais. E o único instrumento que está proposto para isso são as EIs. As EIs não respondem, por exemplo, as EIs não têm prioridade também de nem metas, quantos planos específicos vão ser feitos, começa por onde. Então, se no plano passado, isso foi dito aqui também, tinha 80, não sei, 100 EIs, agora tem 200, muda em quê? Se nada tem indicado com o prazo de que ações serão feitas. E as outras áreas, com precariedade urbana, que não são EIs, como elas estão sendo incluídas nessa prioridade definida no plano. Então, isso é uma coisa que preocupa, assim como não está claro na definição das próprias leis, se caracteriza os tipos e diz que serão os critérios definidos de acordo com interesse público. Não tem um critério dizendo que como é que você vai chegar a fazer essa prioridade, nem tem a prioridade definida. Então eu vou passar ao outro item, que seria já a questão da luz do Estatuto da Metrópole. Não vai ter nessa versão. Dos fundamentos e abrangência. O que é que eu observei nesse documento? Antes da gente entrar mesmo na questão metropolitana, lembrei pela questão de ignorar o Estatuto da Metrópole. O plano, me parece que ele tem uma estratégia que não é explícita, me parece, ele ficou um documento esvaziado. Também isso aqui foi já por várias pessoas colocadas. Por ele não definir metas, ele não definir ações, nem prioridades. E as questões, ficou a impressão de que as questões mais polêmicas do PDD 88 e que levaram a esse questionamento, elas estão, digamos, subcolocadas. O zoneamento, porque o zoneamento estabelece os coeficientes de aproveitamento. Ele diz que não tem zoneamento, mas ele tem zoneamento, está no quadro 1 e no quadro 5. Quando nós fizemos a comparação, as zonas são as mesmas zonas, muda-se o nome e os parâmetros. Então, ele simplesmente não apresenta mapa. Ele só não tem um mapa, mas ele tem o zoneamento. Agora, por que insistentemente não se coloca e diz se não tem? Então, não é casual, é intencional. Mas, todas as pessoas da área jurídica sabem que o anexo da lei, ele é parte da lei. Se a intenção é que a mudança desse zoneamento, desse anexo, ele não tem obrigatoriamente que obedecer aos trâmites do plano diretor, eu acho que isso é perfeitamente questionável, porque ele vai configurar uma alteração do plano diretor. A outra questão que a gente vê é que toda a parte, talvez tenha a ver com o que a Ana está falando, com o interesse do que é que quer se mudar, dos parâmetros, das indicações para a lei de ocupação do solo, elas pegam disposições transitórias. E aqui mesmo, nessas mesas, eu pouco vi discutir, porque há várias disposições transitórias, então nós não nos detemos a discuti-los. Então, tudo isso que está no PDD, isso era questionado, é o desejável, então está mantido neste plano e será modificado pela nova LOUS. Mas o próprio plano,
não dá orientações para a mudança dessa nova luz. As orientações, no final, devem aparecer, se for a versão última, que a expectativa que o plano dissesse. Então, se for contratada a UFBA aqui por uma coordenação da professora Ana e professor Eleodoro. Professor Eleodoro eu tenho que citar, porque era o meu professor, assim, né, lá. Então, qual é a orientação que o plano vai dar para eles? Serem fiéis ao plano diretor e fazer a revisão da luz. Não tem referência de paisagem, de áreas, de estudos de ventilação, de iluminação, de relação espaço público, espaço privado. Então, os elementos básicos que iriam orientar a mudança da luz não tem, vai ficar simplesmente 4, 5, 6, porque São Paulo é 8, porque em Recife é 5, e a relação, porque a área construída em São Paulo é diferente do que a área construída em Salvador. Então, ele não está dando orientação para a revisão da luz. Do mesmo jeito, me pareceu, na análise que eu vou colocar agora, que há, assim, uma certa fuga, eu não sei se ela é intencional ou algo que deixou para ser feito depois da abordagem metropolitana. Isso, nos planos passados, também era muito frágil, mas hoje, inclusive, teve nas oficinas preliminares, na oficina do dia 19 de março, a Casa do Comércio, foi discutida a questão metropolitana no PDTU, participou o professor Silvio, participou o João Moreno, não lembro mais quem, e foi, casualmente, eu peguei aqui o papel e tinha essas anotações, foi muito colocado de que Salvador não podia mais tratar o seu plano sem considerar a questão metropolitana, devido à importância e à grandeza que assumiu perante esta região. E, então, que ele teria tratar as questões municipais, porém, sempre com o olhar metropolitano. E a gente não percebe isso durante a leitura do plano. Ele tem algumas citações, porém, não desdobra, né? Eu vou tentar mandar. Por exemplo, o Estatuto da Metrópole não é citado. Acho que eu vou para lá porque eu não estou enxergando aqui. O pior é que eu falo baixo. Tem um solto aí. Não, eu faço esforço aqui. Ficou uma apresentação assim, um pouco muito estrita, mas eu vou soltar, não se preocupe, só porque eu sei que também esse documento todo não está na cabeça das pessoas, né? Assim como o Estatuto da Metrópole. Então, o que está em resumo é o texto do Estatuto da Metrópole, não na íntegra, porque senão ficaria imenso. Tirei os aspectos principais. O que está em vermelho é o que está extraído do plano diretor e o que está em preto são os comentários. Então, ele desconhece os instrumentos de planejamento para o desenvolvimento urbano integrado de regiões metropolitanas. Então, existe no Estatuto da Metrópole, é uma lei federal, já existia, ela foi de janeiro de 2015, então não podia ser ignorada. Então, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, os planos setoriais interfederativos, os fundos públicos, operações urbanas consociadas interfederativas, zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto. Isso não é contemplado. Ele pode ser contemplado até algumas coisas para dizer que não quer que não vai ser feito. E quando se refere ao planejamento, ele fala, numa forma genérica, ao planejamento metropolitano, mas ele não se refere à legislação, nem a toma como fundamento. Isso aqui adiante. Por exemplo, o artigo 10, o artigo 10, até o fim, eu aprendo isso, coloca que as regiões metropolitanas deverão contar com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, aprovado mediante lei estadual. Nas regiões metropolitanas, o município deverá compartilhar
seu plano diretor com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. O plano será elaborado no âmbito da estrutura governança interfederativa e aprovada pela instância colegiada deliberativa, antes de encaminhar à Assembleia. Então, se ele é aprovado pela lei estadual, vai para a Assembleia. Mas tem que ser aprovado por essa instância colegiada, da qual participam todos os prefeitos. E entendo que a Prefeitura de Salvador e o Plano de Salvador não pode abrir mão desse papel. Ele não pode, assim, também porque a própria lei diz que o prefeito e o governador que criarem obstáculos para isso, eles estão incorrendo em improbidade administrativa. Vai aparecer aí esse artigo. Do processo de planejamento e desenvolvimento urbano, da revisão e das modificações do plano diretor, não considera adequação ao plano de desenvolvimento urbano integrado requerido no Estatuto da Metrópole, o que eu li anteriormente. Então, ele fala que vai considerar a Constituição, vai considerar a lei orgânica, vai considerar o Plano Salvador 500 e estudos complementares, mas não fala do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. E o prefeito e o legislativo correm probidade administrativa. Então, é bom ler com cuidado disso, porque aí o Ministério Público vai ter que entrar lá. O artigo 11, a lei estadual que instituiu o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Então, na revisão tem que estar a compatibilização com os planos diretores de todos os municípios. O artigo 5º do plano diretor, ele diz que outra questão, ele diz que ele é parte integrante do processo municipal, tal, a questão relativa ao plano plurianual. Então, o que é que eu chamo a atenção? Ele não faz referência à participação no rateio da região metropolitana. E onde vai aparecer isso que não no plano diretor? Diz, além da diretriz estabelecida no Estatuto da Cidade, a governança interfederativa observará compatibilização dos planos plurianuais, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais dos entes envolvidos na governança interfederativa. Então, o município também tem que prever de onde vai sair esse rateio para o desenvolvimento urbano, porque é desenvolvimento urbano. Então, ele tem que estar contemplado no plano diretor. O outro aspecto é o sistema de informação municipal. O plano diretor, ele fala da compatibilização com maneira que o SIM, que é o Sistema de Informações Municipais, deverá ser concebido e implantado de maneira pactuada com os órgãos federais, estaduais, municipais e atuante na região metropolitana, em Salvador. Fala do sistema cartográfico também, SICAD, que se articulará com o SICAD da região metropolitana. Ele não faz referência, ele deveria fazer. Ele está colocado de uma forma genérica, mas eu acho que não se admite que após uma legislação existir, ele tratar como se tivesse copiado do plano de 8 anos atrás, que essa legislação não existia. Minimamente teria que atualizar e tratar com as referências atuais, que é o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que trabalha também a questão da informação, do subsistema de informações metropolitanas, porque a lei trata especificamente disso. Do Fundo Financeiro de Suporte às Políticas Públicas. Por isso que eu falei lá daquela questão do plano plurianual, da questão do rateio, de onde é que vem o recurso do rateio. Aqui tem o fundo. Quando ele fala do Fundubes, o Fundubes é para aplicar no desenvolvimento urbano. Aí ele coloca várias coisas, mediante, mas não coloca como fosse aplicado, por exemplo, para rateio de custos pactuados de interesse metropolitano, interesse comum, que são, no popular, chamado FIPIC, não muito feio, mas é funções públicas de interesse comum, que são as funções de interesse metropolitano. Mas quando você vê FIPIC, é isso.
feio como que. É quase. Então, isso é importante, tá? De onde vai sair? Do desenvolvimento institucional. Aí a coisa vai complicando, né? O Estatuto da Metrópole diz que os municípios, cada município, incluso em região metropolitana, deverão promover a governança interfederativa. A governança interfederativa tem como princípio, relaciona lá todo, nesses princípios, ele destaca aqui a prevalência do interesse comum sobre o local. Destaca a autonomia dos entes da federação e a gestão democrática da cidade e a sustentabilidade ambiental e financeira. Por que eu destaquei isto? Tem uma série, tem uns 8. Porque onde está a mudança do que institui as regiões metropolitanas e a estrutura de governança de 73 para cá, né? É a questão do interesse comum, isso já existia, que era definido na lei de 73, listado, definido quais eram os serviços de interesse comum, hoje passa a ser função, em que se coloca quais são as bases, mas que cada região metropolitana, cada ente, cada range federativo define o seu rol de funções públicas de interesse comum, entendido pelos partícipes. Né? A autonomia do direito da federação, isso muda, porque hoje se pleiteia, e é isso que tem se pleiteado nas organizações das regiões metropolitanas, é a ampliação do protagonismo dos municípios, que anteriormente, e a gente já tem exemplos assim no país, em que 2 municípios participam. Hoje, todos os municípios têm que participar. A outra questão é a gestão democrática, que nós já estamos aqui nesse processo e vendo que há uma mudança, que não é de um dia para outro, mas que é uma mudança que tem que ser vista. Eu vou apertar. Pronto. Além... o processo de compartilhado, de tomar a decisão para as políticas setoriais. Aí é o caso do saneamento, por exemplo, de áreas que afetam as funções públicas de interesse comum. E outros seriam meio compartilhado de organização administrativa. Portanto, a gestão do saneamento, no que afeta, no que extrapola o município, como deveria ser feito? Ficou aqui meio atrapalhada também. Então, vou chegar aqui à essência. A governança interfederativa, pelo Estatuto da Metrópole, teria que ter uma instância executiva, onde participariam os executivos, governador e prefeitos. Instância colegiada deliberativa, que é representação de todas as prefeituras, e legislativo, executivo e sociedade civil. A organização pública com função técnica é o órgão executor operacional. E o sistema integrado de alocação de recursos. São os 4 elementos da governança interfederativa. Também abre hipótese para consórcio e outras coisas. O Estatuto, ele ignora totalmente, fala que vai fazer um fórum de municípios, ele ignora que tem já uma estrutura proposta no Estatuto da Metrópole, fala que vai também criar instrumento para a cooperação, que esse fórum, quando tudo isso, ele precisaria definir o que é que é isso, eu não sei, o que é isso aqui, todos esses itens, saneamento ambiental, transporte, seria as funções públicas de interesse comum. Né? Então, a articulação institucional, ele se refere aos conselhos, diz que vai reformular os conselhos consultivos e deliberativos. Não diz que conselhos são esses. A entidade metropolitana, eu olhei para ver se seria esse que estava se referindo, não trata com essa terminologia nem o Estatuto da Metrópole. Quem fala de conselho consultivo e deliberativo é a lei de 73, portanto, superada já desde a Constituição, e a região também já alterada do
duas legislações, já não é a mesma região, já tem de 8 municípios, hoje tem 13. Né? Então, hoje nós temos a entidade metropolitana, que foi criada em 2014, e que tem essa composição. O colegiado metropolitano foi anterior ao estatuto, também ela vai requerer algumas adequações, mas ela está mais alinhada com a composição da governança. Ela tem um colegiado metropolitano, que é composto pelo governador e prefeito, então atende aquele primeiro executivo. O comitê técnico corresponde ao órgão executivo, que é composto por técnicos de cada um dos componentes. O conselho participativo, que é deliberativo. Agora, o estatuto, a entidade metropolitana, ele fala assim, pelo que entende, que é deliberativo em algumas matérias. Também comporta a sociedade civil. O secretário-geral, enquanto não foi eleito, é o secretário da SEDU, presidido pelo governador, e será eleito secretário-geral pelo próprio colegiado, entre os representantes do corpo técnico. Tem como instrumento de planejamento, ele define plano de desenvolvimento metropolitano, que seria o plano de desenvolvimento urbano integrado, os planos setoriais e os planos setoriais locais. E coloca 3 instrumentos de financiamento. Acelerar aqui. Estou acelerando aqui. Eu não sei o que está faltando, mas... então, tudo que foi colocado está na competência da governança interfederativa. A Prefeitura de Salvador entrou com questionamento da entidade metropolitana e ela está em processo, teve pareceres já favoráveis à sua manutenção, mas ainda não teve a finalização. Mas já aconteceram 2 reuniões e eles estão se preparando para fazer o plano de desenvolvimento urbano integrado. Tá, vou encerrar. Então pronto, vamos colocar aqui os instrumentos, eu vou pular. Aqui eu só queria colocar que o Estatuto da Metrópole inclui a questão das operações consorciais interfederativas, que é um ponto assim aprofundado e analisado, eu acho que é bem importante a gente aprofundar. E a questão da improbidade administrativa, que eu acho que isso é importante. O governador, agente público, que deixar de tomar as providências para elaborar o plano de desenvolvimento integrado, ele incorre em improbidade administrativa, e o prefeito que não compatibilizar após 3 anos desse plano também incorre em improbidade administrativa. Quanto marca o saneamento, eu vou pular, mas eu queria dizer o seguinte: todas as partes, ela não tem uma abordagem mais ampla. As indicações das macrozonas, ela praticamente trabalha com os projetos que estão postos. Isso já foi colocado, o projeto de Estado, o projeto da Prefeitura, o projeto... a questão de águas claras mesmo, é um projeto que está colocado. Eu não acho nem que está ruim, nem que está bom, mas precisava ter uma análise, por exemplo, das centralidades metropolitanas. As centralidades metropolitanas apresentar como essa estrutura dessa rede, o papel de cada uma dessas centralidades. Daí, poderia estar muito justificado, eu acho que justificado até, a centralidade metropolitana de Águas Claras, a centralidade metropolitana do centro, que no mapa aparece como municipal, no texto como metropolitana, e que nas diretrizes praticamente trata como um bairro residencial e de turismo. Nada de negócios, nada de importância, ela não confere um novo papel. Ela não fala da articulação metropolitana para o oeste, lado da Ilha Itaparica. Continua ignorando a Ilha Itaparica como região metropolitana. Não incorpora novos projetos. Está colocado aí, como essa hora de Itaparica, está colocado o plano de habitação do cais, eles não são analisados nem colocados. Que impacto eles trarão para essa região? Não é colocado. Então, isso, eu acho que falta essa análise com essa visão mais ampla. Pronto. Então, o centro antigo está realmente tratado como um bairro. Eu vou passar isso aqui, porque não dá. Pronto, acabei. Estou passando aqui, só ver se tem uma coisa aqui de Estado.
Aqui, essas contribuições, a última pergunta. A questão colocada por Ana de suspender e fazer uma análise aprofundada, eu acho, as razões de mudar, né? Eu acho até que, por exemplo, um plano de 8 anos tem o que mudar. Agora, por que está mudando dessa forma? Eu acho que há uma concordância geral de que mais um ano para fazer um trabalho até adequado é o ideal. Então, mas o que é que você me ajudou? A vereadora colocou aqui, que é como vamos trabalhar isso. Algumas questões eu fiz um esforço na minha cabeça, assim, tem coisas que eu acho que são inaceitáveis. Se for esse projeto, não houvesse prazo para uma revisão, algumas questões a gente não pode abrir mão. E tentei fazer esse esforço de pontuar, querendo, assim dizer, que não tem pretensão de ser o certo e o definitivo no final, mas garantir o processo participativo. Eu acho que ele é no PDDU, incluindo na região do PDDU as comissões de acompanhamento que não tem, tirada do Conselho da Cidade, em todas as etapas, discussões temáticas propositivas na temática do trabalho pronto, discutir a LOAS, a legislação recorrente, seja o Código de Obras e projetos de grande impacto, seja Terra Viva, seja um grande projeto urbanístico, ele também passa por processo de discussão semelhante ao PDU, os planos urbanísticos também. A vinculação é outro que eu acho importante, de um percentual de investimentos nas áreas precárias com precariedade urbana. Apresentar esse mapa de precariedade. Qualquer investimento, vou fazer um investimento BRT, tanto por cento disso eu vou investir nessas áreas precárias e aparecer a prioridade de investimento de precariedade. Então, espaços e equipamentos públicos que também só falem ampliar e melhorar, não se ambir. E, por fim, anexar um quadro de ações, eu chamei ações, mas talvez não seja, que onde se tire do que está ali a indicação das políticas que estão indicadas, os planos, associando a diretriz e objetivo e estabelecendo prazo prioritário. No mínimo prioritário. E um prazo que aí se acomoda dentro do plano ou do orçamento do município. Desculpem, Ordeco, desculpem vocês pelo tempo. É sempre um prazer, o diretor desse papel antipático de eu ter que regular tempo, peço desculpas.